Olá a todos do canal Fortificado na Fé, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo esteja em nós, a paz de Deus, a paz de Cristo, e que você possa meditar nessa palavra. E a palavra do Senhor fala lá em Ezequiel capítulo 3, algo que define propriamente, e disse assim: filho do homem, dar de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas, né, deste rolo que eu te dou. Então comi e era minha boca doce como mel. Agora entenda bem, o que hoje a gente mais vê nas mídias sociais é algo muito impressionante. Nós vemos nas mídias as pessoas fazendo motivação através da palavra do Senhor, que pega às vezes um versículo isolado ou até mesmo um texto, mas ele não coloca o contexto ali para motivar a pessoa de forma errada, principalmente aqueles que querem conhecer, aceitar a Cristo verdadeiramente. E aqui, quando o Senhor falou ao profeta Ezequiel, ele vai dizer: entra aí e coma deste rolo que você achar, e vai à casa de Israel falar. Porque no contexto de Ezequiel e no texto do capítulo 3 de Ezequiel vai dizer que ali Israel era uma casa rebelde. E hoje em dia, quando as pessoas querem fazer essa motivação, esquece de pegar o texto, o contexto da história que ali se passa, para transformar esta palavra para um ouvinte, ou até mesmo aí dentro daquilo que se chama os seus canais da mídia social. Não estou aqui criticando simplesmente para criticar, mas eu estou fazendo algo que você possa observar que tem algo de errado. Que algo é esse? É algo quando eu deixo simplesmente a palavra de Deus para motivar, para mim ter muito like, para mim ter muita curtida, e não é isso a minha intenção, mas que Deus revele a você. E quando isso aconteceu com Ezequiel de pronto fez, e foi ali. Mas já no final do capítulo 3 de Ezequiel vai dizer: aquele que ouve, que ouça, e aquele que tem ouvido para ouvir, que ouve, mas e que deixar, que deixe. Jesus, quando mandou ali na missão dos seus discípulos, mandou de 2 em 2, mas ao chegar ele viu que ali as potestades, os principados ali se dobrava através e se rendia à palavra de Deus. E hoje está de forma diferente. As pessoas estão motivando as pessoas para vir à casa do Senhor, e o texto nos evangélicos vai dizer: às vezes nós caminhando milhas, quilômetros, para fazer um prosélito dentro da casa do Senhor, mas nós tornamos ele filho do diabo 2 vezes. E está na palavra. Então assim, confere. E aí eu vi algo semelhante assim, que Jesus deixou de ir ao templo, né? Ou seja, e que não deixou de ir ao templo por causa dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes. Mas Jesus, ele deixou de ir ao templo não por causa dessas pessoas. Jesus em certo momento deixou de ir porque não era o momento certo, o momento adequado. E eu quero dizer para você, tem muita gente pregando uma teologia aí que se chama teologia de sei lá quantos. Mas se você crê em Deus, tem a palavra de Deus e tem observado que a palavra está dizendo a você, e você que se denomina profeta, você que denomina apóstolo, você que denomina pastor itinerante, ou assim, etc e tal, pregador da palavra de Deus, pegue sim o texto, pegue o contexto, mas aplique a palavra, que não seja ela tão somente para motivar, mas que ela seja Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz, para não vituperar a palavra, para não tirar simplesmente a atenção devida à palavra. E é o que mais acontece hoje na mídia secular, na mídia aí digital. Então, entenda bem, amados,
O que Ezequiel fez conforme o Senhor disse. E se você pegar o texto, o contexto e a história, e você vai aplicar a igreja em cima de um púlpito, use de coerência, use de compatibilidade com aquilo que você vive, com aquilo que você realmente conhece. Mas não faça por motivação e de forma errada com a palavra de Deus, porque você está enganando as pessoas. E fazendo isso, Deus não se agrada de mim, não se agrada de você, e tampouco, irmão, vai deixar de não querer fazer a justiça, vai fazer justiça com aqueles que realmente são casa rebelde. E o Senhor fez isso naquele contexto, no texto de Ezequiel capítulo 3. Então entenda bem, imagine você, então seja motivado de forma correta. Pregue a Cristo verdadeiramente, aquele que realmente morreu por dar a sua vida para salvar a mim e a você. E aí você vai entender. Hoje se prega muito por aí, e de forma coerente com os ouvintes que estão lá. Mas verdadeiramente deveria pregar a palavra de Deus, viver ela dignamente, como sim um sacerdote, como sim um profeta, como se fosse um apóstolo, mas também verdadeiramente ser filho de Deus e não ser filho do diabo, para que você possa enganar a muito. Você pode fazer isso, mas Deus está vendo. Jesus sim foi ao templo, e ele deixou de ir ao templo sim também, mas não em tempo oportuno, em tempo que Deus determinou a ele. E aí sim ele foi. E aí ele foi e fez a sua missão. Então, aqueles discípulos que também foram na missão de Cristo, quando voltaram, encontraram ali algumas pessoas pregando um outro evangelho. E Cristo assim falou com aqueles dois, e falou assim: deixai. E aqui, irmão, estou deixando simplesmente essa palavra de meditação, porque tem muitos irmãos em Cristo Jesus que está dando ouvido a esse tipo de coisa. E está dando ouvido a isso. E não conhece o texto, o contexto. E às vezes não tem a coragem de perguntar àquele que são elibados, aquele que conhece a palavra de Deus. Não é pelas minhas vistas, irmãos. Não é por mim. Mas quando você pega o texto, o contexto, aí entra a história que fala lá em Atos, quando o Senhor disse que deixaria o Consolador. E aí o Consolador entra na minha vida, que estou falando a palavra, e aí ele convence o homem da justiça e do pecado. Ou seja, do seu pecado e da justiça. Então entenda bem, se Cristo é por nós, quem será contra nós? Paulo já dizia assim, mas Paulo estava falando num contexto, irmão, que ele passou muitas lutas, muitas dificuldades, passou por açoite, passou por mortes praticamente, mas Cristo era com ele. E hoje nós motivamos as pessoas de forma errônea dentro da palavra de Deus. E aqui quando fala a Ezequiel, ele diz assim, ó: Ezequiel, vai e fala, porque eu estou contigo. Então se o Senhor está mandando você falar, motivar as pessoas, mano, pega o texto, o contexto. Se o tempo é curto para você, faça uma, duas, ou faça a continuação daquilo que você está falando. Jesus deixou de ir ao templo sim, por algumas vezes, e foi ao templo também sim. Então pregue corretamente, fale corretamente. Não engane as pessoas por motivação ou incoerência que você tem daquilo que você não conhece, que é a palavra de Deus. Mas deixa que o Espírito Santo convença o homem da justiça e do pecado. Porque Cristo não morreu em vão por mim ou por você que prega a palavra de Deus. Então entenda bem, se é coerência pelo seu ministério, pelo aquilo que Deus te deu, então saiba verdadeiramente que é a palavra que liberta e é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem da justiça e do pecado. Não é você, não é seu ministério, não é a placa do teu ministério, mas é Cristo Jesus, através da minha vida, quando eu coloco à disposição dele voluntariamente. Davi no Salmo 31 ele vai dizer, lá no versículo 5, Senhor, entrega o meu espírito como Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então que nós sejamos dignatários de pregar, levar a palavra do Senhor, mas verdadeiramente, não com coerência e incoerência de texto e contexto. Motive as pessoas, porque Cristo morreu sim na cruz do Calvário.
Então, meu amado irmão, não é por você que está na mídia social, não é pelo você que está aí adepto a muitas coisas da teologia, não é isso. Cristo verdadeiramente morreu por mim e por você. E se você motivar as pessoas de forma coerente, sensata, Deus vai ver no seu coração. Porque a palavra, ela entra pela mente e desce na tábua do coração. E aqui o Senhor está falando isso a Ezequiel, nesse contexto e texto do capítulo 3. Então entenda bem, quando eu comi o rolo, ele era doce como mel. Às vezes a pessoa apresenta Cristo na sua doçura, mas esquece de falar da amargura, das lutas, da dificuldade. Então, irmão, se você vai fazer isso, motivar as pessoas, entenda bem, faça como um firme propósito. Mas desde que esse propósito seja você mostrar a Cristo aquilo que ele sofreu, morreu por nós, né? E passou por tudo para ver eu e você salvo na glória de Cristo. Então assim, amado, hoje em dia, eu digo para você que você conhece verdadeiramente a Cristo e que você possa entender o seu propósito. E vamos orar. Então você medite nessa palavra. Não confia somente no que eu estou fazendo ou falando pela mídia social, mas tenha o intelecto de mostrar e visualizar e faça valer o propósito de Deus na sua vida. E faça com que a palavra ela germine dentro de você. Que você seja a casa de Deus, não casa rebelde, mas também abrace a Cristo verdadeiramente, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E ele não vai dividir glória com ninguém, com ministério, com pastor, apóstolo, ou que você se denomina. Mas ele vai ter como referência a tua vida, aquilo que você tem. E você se prepare, porque quando Cristo chamar, você possa ir morar no céu de glória e não perder a sua salvação. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Quer ouvir? Ouça, como diz o final do capítulo 3 de Ezequiel. Mas também, se quiser deixar, deixe. Mas deixe que a palavra de Deus entre na tua vida e ela te convença da justiça e do pecado. Não vai por motivação errada, por teologia de engano ou por qualquer outra coisa similar. Mas seja Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Quero orar com você e que essa palavra possa fluir na sua mente e que ela possa dar discernimento correto na tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou pelo teu amor e pela tua graça e sobre esse ouvinte que está aqui neste momento, neste canal. E que o Senhor possa dar direcionamento aos outros que estão pela mídia. E que possa, Senhor, eles tirar a palavra de tropeço, de engano. Mas que o Senhor seja a forte rocha. E que o Senhor seja a forte rocha, firmeza nossa. E que não haverá engano nas nossas vidas, nas nossas palavras. Mas que o Senhor seja o nosso ajudador, seja o nosso consolador. E que a tua palavra, Senhor Jesus, venha de encontro a tantos erros que tem feito. E que deixes, Senhor, verdadeiramente a tua palavra fluir no cada coração, tanto faz de homem como mulher. É o que eu te peço nesse dia. Abençoa este ouvinte, abençoa a cada canal, mas, Senhor, tira toda forma de engano, toda motivação errada, mas também, Senhor Jesus, seja o Senhor que nos justifica pela fé, através da tua palavra. E a tua palavra, como diz muito bem Paulo em Romanos, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque ela é verdadeiramente que liberta e que nos dá, Senhor Jesus, vitória todo dia. E em nome de Jesus seja abençoado você, sua família, sua casa, aonde quer que você esteja neste momento, e que Deus possa ter misericórdia de nós, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe em Cristo e seja todos bem-vindos. Que Deus nos guarde e nos proteja e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.